Olá, tudo bom? Vamos falar da equação de estado do gás ideal nesse vídeo e falar também de uma aplicação no Wolfram Alpha. A equação de Clapeyron também é conhecida como a lei geral dos gases e é usada para descrever o estado termodinâmico dos gases ideais por meio das grandezas pressão, volume e temperatura. Então, aqui a gente tem a equação, né, com pressão vezes volume é igual ao número de mols, que a gente vai falar melhor mais para frente, vezes a constante universal dos gases e a temperatura. A figura aqui embaixo tem o volume molar de gases reais. Então aqui você tem essa característica dos gases reais. Então a gente está aqui trabalhando com gases ideais e tenta, vamos dizer assim, generalizar todos os gases. A equação, como já disse, né, é um modelo idealizado que parte do pressuposto de que as interações entre as moléculas são nulas e de que obedecem a essa equação de estado. Aqui eu queria destacar o número de mols, que está bem aqui, a gente vai reelaborar ele na próxima tela. E destacar também a constante. Se você estiver trabalhando com essas unidades no seu problema, ó, Joule, Kelvin e mol, você usa esse valor de 8,314. Se você estiver usando essas aqui, também usa 1,987. Na aula de hoje, nessa aula, melhor dizendo, vamos usar esse, em que você tem a pressão em atmosfera, você tem a temperatura em Kelvin e tem a massa, o número N, né, o número de mol em mols. Bom, vamos ver? Então, nós temos nesse slide uma possibilidade de visualizar à direita a equação de Clapeyron, ou a equação dos gases, aqui à direita, e à esquerda a gente chama de lei geral dos gases, porque aqui seria no primeiro momento, você está analisando um primeiro momento, você tem o quê? O volume inicial, a pressão inicial e a temperatura inicial. Aqui usei usei o número 1, podia ser a letra I. E aqui o momento final, o segundo momento final, você vai ter a pressão final, o volume final e a temperatura final. Então aqui a gente consegue trabalhar com os gases nessas variáveis. Já a equação de Clapeyron, eu queria destacar aqui o N, ó, vamos aqui fazer essa identidade, ó, o N é o número de mols. Ele vai ser o M minúsculo, que é a massa de gás dentro de um recipiente, sobre a massa molar do gás. Essas relações dizem também respeito ao número de Avogadro. Então a gente sabe que o número de Avogadro é a quantidade de moléculas relacionadas em um mol. Então vale a pena pesquisar um pouco mais sobre o número de Avogadro. Mas esse vídeo a gente tem que resolver esse problema aqui, que é um problema no Wolfram Alpha. O Wolfram Alpha é uma plataforma que você pode pegar uma licença para ver mais detalhadamente os cálculos. Nesse comando que nós vamos estudar, foi dado aqui o número de mols, a pressão e a temperatura. Então a gente já conhece a fórmula, né, de Clapeyron, nRT, e aqui a gente está precisando achar quem? O volume. O volume. Então vamos separar aqui. O volume vai ser quem? N vezes R vezes T sobre a pressão. A pressão está em atmosfera, 4. O número de mols, 2,2. O número R está desconhecido aqui, mas vocês olhando o vídeo, olhando para trás, vocês vão ver que a gente vai usar 0,082.
0082. Então vamos aqui em cima da nossa divisão 0082. E a temperatura está em Kelvin, certinho. Vocês fazendo esse produto, gente, eu tenho um resultado aqui de 22,55, certo? Litros. Se vocês olharem lá na tabela anterior, vamos olhar. Olha aqui. Você tem atmosfera, litro, Kelvin e mol. Sendo que Kelvin e mol estão no denominador aqui, tá bom? É essa a unidade que eu usei. Então a gente achou 22,55. Vamos olhar lá no Wolfram Alpha as referências aqui dessas imagens que a gente utilizou. Então vamos ver aqui no Wolfram Alpha, que está bem aqui à disposição da gente. Pronto. Você pode achar o Wolfram Alpha em com qualquer buscador, né? Qualquer Google, por exemplo. Então, se eu colocar lá o Wolfram Alpha, eu estou aqui na página principal, eu vou aqui em Física e ele está carregando. Não quero mecânica, no caso, vou atrás de termodinâmica. Termodinâmica, já vejo aqui cálculo de gás ideal. E exatamente o problema que a gente fez. Então, nós encontramos um volume. Aqui a gente usou, aqui tem 2 atmosferas. Então a gente vai colocar 4. Observe, com 2 atmosferas deu 45,13 litros. No problema que a gente fez tinha 4. Então vamos botar 4 aqui. Alterei, rodei agora 22,57. Nós achamos 22,55, mais ou menos. Um valor muito próximo ao valor do Clapeyron. Então aqui você pode analisar qual o comportamento. Observe que eu aumentei para 4 a pressão e o volume caiu para 22,57. Se eu colocar 2, eu diminuir a pressão, aumenta o volume, elas são inversas, 45,3. Se eu diminuir a temperatura, vamos botar aqui 300, temperatura influencia também no volume diretamente. No caso aqui, ó, diminuir a temperatura, diminuiu o volume, elas são diretamente proporcionais. É só olhar aqui a fórmula, pessoal. Temperatura e volume são diretamente proporcionais e pressão e volume são inversas. Aqui tem a constante, só que aqui está 8,314 joules mol Kelvin. Aqui nós temos na unidade que não é aquela que a gente utilizou no problema, né? A gente utilizou a unidade 0082, tá bom? Então aqui o Wolfram Alpha é uma ferramenta poderosa aí para a gente resolver algumas questões e calcular também como foi nesse caso. Até a próxima, curta o nosso vídeo e se inscreva.